Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada. E faz aí algum tempo, bastante tempo na verdade, que eu não falo sobre Shakespeare aqui no canal. Para quem me acompanha sabe que eu gosto muito de Shakespeare, que eu já estudei Shakespeare, eu estudei Machado de Assis e Shakespeare, e sobre isso eu tenho artigos, livros, capítulos de livros publicados, e é claro, né, que eu aprecio o dramaturgo e não posso deixar de trazê-lo aqui para o canal. Mas para hoje eu trouxe aí um tema, quase que uma curiosidade, um caos literário. A primeira notícia que se tem de Shakespeare em Londres. Por que isso é curioso? Porque Shakespeare ele nasceu no interior da Inglaterra e pouco se sabe da vida dele. Tanto que há muitas teorias, né? Eu até tenho um vídeo em que eu falo aqui quem foi Shakespeare, em que eu falo de algumas dessas teorias. Há muitas teorias sobre a existência ou a suposta não existência de Shakespeare. Há quem diga que Shakespeare não existiu, mas havia uma pessoa ou um grupo de pessoas que escreviam sob o nome de Shakespeare, ou que Shakespeare era uma mulher. Enfim, tem as teorias mais absurdas, porque se tem pouca notícia. Escrever uma biografia de Shakespeare não é coisa fácil, porque não há dados. Quer dizer, naquela época os dados eram restritos, e o Shakespeare ele nasceu numa cidade do interior, ele era um homem comum de início, dizer, então tem muito pouca coisa dele que em termos biográficos. Então ninguém sabe, por exemplo, por que o Shakespeare foi para Londres, por que ele deixou Stratford e foi em direção a Londres, né? Ele sempre quis ser dramaturgo, ele sempre quis ser ator, ele precisava de ganhar mais dinheiro, ninguém sabe o que levou ele a Londres e nem exatamente quando ele foi para Londres. Então a primeira notícia que se tem de Shakespeare em Londres, ela surge de maneira muito curiosa, porque é por meio de uma carta, e essa carta tentava justamente, entre aspas, destruí-lo, porque ele estava assim, aparecendo muito, estava chamando muita atenção, e isso estava incomodando os dramaturgos que existiam em Londres e que eram muitos na época. Veja, o Shakespeare não é um fenômeno isolado. Na época de Shakespeare, houve muitos dramaturgos, era uma época de grande expansão do teatro. Então havia muitos dramaturgos, muitos teatros, muita gente vivendo dessa produção artística. E é claro que os dramaturgos da época, cujos nomes hoje, a não ser que seja no meio acadêmico, são pouco comentados, eles eram numerosos. E eles acabaram sendo meio que ofuscados pela presença do Shakespeare, que extrapolou aí o seu momento, o seu país, né, se tornou uma referência na literatura e no teatro mundial, e acaba parecendo que só existiu Shakespeare, mas não, existiam muitos dramaturgos, e esses dramaturgos ficaram bem preocupados quando Shakespeare apareceu, porque, claro, eles queriam proteger, digamos assim, a sua fatia de mercado. Então eu me refiro aí a uma carta que foi escrita por um dramaturgo bastante conhecido na época, que se chamava Robert Greene. E essa carta, como eu disse, ela era um alerta mesmo, que ele dava para alguns colegas dramaturgos, dentre eles Christopher Marlowe, George Peele e Thomas Nash, que naquele momento ganhavam uma vida como dramaturgo e como teatro, de que havia aí um recém-chegado, e esse recém-chegado ele estava aí perturbando os acontecimentos. Esse recém-chegado era dramaturgo e esse recém-chegado era ator. O Shakespeare, como a gente sabe, além de dramaturgo, ele também era ator. E os dramaturgos na época, eles tinham uma certa rixa com os atores, porque eles diziam que os atores eram os que mais lucravam, ou que lucravam demais com o trabalho deles, escritores. Quer dizer, então, além de você ter um outro escritor, você tem um escritor que também é ator. Quer dizer, então você tem aí o dobro de motivos para perturbá-los. O Robert Greene, nessa carta, ele chama a atenção
para o Shakespeare e ele vai chamá-lo de shake scene. Shake scene, se a gente traduzir literalmente para o português, seria um agita-cena. Nessa carta, chama ele de shake scene, de agita-cenas, fala que esse sujeito, que a gente sabe que é o Shakespeare, é um sujeito presunçoso e que, enfeitado com a pena dos autores e com um coração de tigre envolto na pele de ator, achava que podia se igualar a eles. Veja que essa frase ela traz ironia, porque o Shakespeare acabava de encenar com um enorme sucesso a peça Henrique VI, uma das primeiras dele. E há nessa frase do Robert Greene um trocadilho irônico e bastante ressentido com uma fala dessa peça, em que o Shakespeare usa essa imagem do coração de tigre para se referir a um personagem. Então veja que o Robert Greene ele faz uma espécie de paródia, um trocadilho irônico, né, a partir de um verso importante da peça do Shakespeare. Veja que muitos dos dramaturgos da época, Robert Greene dentre eles, eram egressos de Oxford ou de Cambridge. E o Shakespeare, que era do interior, ele não frequentou a faculdade. Então isso acentuava ainda mais certa visão de superioridade deles com esse sujeito que chega se achando muita coisa. Então como que um forasteiro, sem formação acadêmica, sem berço, chega em Londres se achando que pode fazer acontecer, roubar a cena, escrever teatro, atuar nas peças? O Robert Greene vai se referir a Shakespeare como um Johannes Factotum. Isso, traduzido aqui para o português, seria uma espécie de... Aqui na minha região a gente fala de faz tudo. Literalmente seria um João faz tudo. A gente fala aqui na minha região um faz tudo. Quer dizer, uma pessoa que acha que consegue aí, fazer várias coisas, desempenhar vários papéis. Veja que ele está sendo usando um sentido pejorativo. E a gente sabe que as coisas não vão ficar assim, né? O Shakespeare, além de dramaturgo e ator, ele vai desempenhar o papel de diretor de teatro e de empresário no teatro. O Shakespeare foi dono de teatros, o Shakespeare teve aí uma carreira que abraçou vários ramos do meio artístico, com grande influência, inclusive junto a nobres e reis. Pois é, parece que ninguém conseguiria parar Shakespeare, esse sujeito um tanto misterioso, ainda nos dias de hoje pra gente, que saiu do interior, sabe-se lá por quê, chegou agitando a cena em Londres e se tornou aí uma referência no teatro e na literatura mundial até os dias de hoje. Pois é, se gostou, deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.